Live do João. Olá, camaradas. Boa noite a todos, a todas que nos acompanham, que vão chegando aqui aos pouquinhos a nossa live. Essa é a terceira live do João, como ficou conhecida aí, como foi batizada a live da Escola Nacional João Amazonas, do Partido Comunista do Brasil, nosso PCdoB. Como dito, essa é a terceira edição de um projeto que ainda está, digamos assim, dando seus primeiros passos, mas que muito em breve vai se desenvolver. Toda terça-feira, às 19 horas, a gente vai sempre abordar aqui algum tema interessante, né, palpitante, né, relacionado com os diversos núcleos de ensino e pesquisa, que são organizados através da Escola Nacional João Amazonas, né? E hoje nós vamos abordar uma questão relacionada aqui ao núcleo de partido, né, sobre o Partido Comunista, que é exatamente esse tema bastante instigante, que trata da reorganização do Partido Comunista do Brasil em 1962. Hoje é o dia 25 de julho de 2023, faço também aqui o registro do Dia da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha, uma data importante, uma efeméride que nos reafirma também a importância da luta contra o racismo, né? E com esse registro, né, me apresento, meu nome é Caio Botelho, integro o Comitê Central do Partido Comunista do Brasil, exerço também uma tarefa na Secretaria de Formação e Propaganda do PCdoB no estado da Bahia, e ajudo aqui, junto com outros camaradas valorosos, a coordenar o núcleo de partido da Escola Nacional João Amazonas. E hoje nós vamos ter um convidado para tratar deste tema tão instigante que nós já comentamos aqui, um camarada que, para muitos, dispensa apresentações, mas que, naturalmente, a gente o apresenta, né, e já o traz aqui de volta à tela, né, da nossa live, que é o nosso camarada Raul Carrion. Bom, o Raul, ele é historiador e dirigente do PCdoB no Rio Grande do Sul há mais de 50 anos, tendo também participado, antes de se integrar ao PCdoB, da Ação Popular, né, gloriosa organização que foi, inclusive, fundamental para a própria continuidade histórica do Partido Comunista do Brasil, quando integra essas fileiras do PCdoB nos anos 70, começo dos anos 70. Raul participou da resistência à ditadura, tendo sido preso, torturado, exilado durante esse período, e foi também uma liderança estudantil e operário, metalúrgico. Exerceu mandatos populares também de vereador em Porto Alegre e deputado estadual pelo PCdoB do nosso glorioso estado do Rio Grande do Sul. Atualmente é membro da Comissão Política do PCdoB do Rio Grande do Sul, presidiu a Fundação Maurício Grabois nesse estado também, integra, né, o corpo de professores e professoras da Escola Nacional João Amazonas e também a nossa Secretaria de Relações Internacionais. O Raul também é um escritor de mão cheia, inclusive, viu, camarada, até aqui, ó, esse aqui é um dos livros que eu tenho guardado aqui, né? Não sei se está dando, se vocês conseguem ver direito ou se está espelhando a tela, mas A Luta Vale a Pena, né? Que é uma coletânea que trata não só de aspectos da trajetória do camarada Raul, mas também de textos de sua autoria que são muito interessantes aqui para o nosso aprendizado coletivo. Então, eu queria dizer, camarada, aqui para todos nós da Escola do Partido, para mim em particular, é uma imensa satisfação participar de uma live contigo, que é, sem sombra de dúvidas, dos camaradas que nós temos como uma grande referência, sobretudo para a turma que está chegando agora, para a turma um pouco mais jovem, mas que tem a possibilidade de se espelhar em camaradas que dedicaram sua vida a uma luta, como, aliás, diz o título aqui do teu livro, A Luta Vale a Pena, né? E você é um desses que dedicaram toda uma vida a essa luta em defesa do socialismo, em defesa da causa dos oprimidos, né? Da luta por democracia, por liberdades e por direitos do nosso povo. Portanto, para mim é uma satisfação. Você sabe que eu tenho o prazer, eu tive, né, a honra, né, de poder ter convivido com uma figura como Haroldo Lima, né, de poder conviver com o Péricles de Souza, né, com outros, né, grandes, ouvir vez ou outra o nosso grande Renato Rabelo, Aldo Arantes, e você está aí dentre esses gigantes, né, da história do Partido Comunista do Brasil. Então, antes de a gente entrar no tema aqui da live, né, que, né, propriamente dito, nós vamos fazer aqui algumas perguntas, explicar a nossa metodologia. Se você quiser fazer uma saudação aqui de abertura, uma breve saudação, fica à vontade. Bueno, em primeiro lugar, queria
agradecer o convite para participar dessa live, dar um abraço pela internet no Caio, essa nova geração de comunistas que dará seguimento a essa luta histórica do nosso partido, e a todos e todas, sejam do Partido Comunista do Brasil, sejam militantes de esquerda, do campo popular, sejam militantes de outros partidos, né? E a gente vai travar uma troca de ideias aqui sobre um tema. E essa é uma pergunta que em qualquer lugar que a gente chega, as pessoas fazem, inclusive no exterior, quando a gente chega, mas vem cá, por que tem 2 partidos lá? Como é que surgiu isso? E é um tema que eu procurei estudar bastante, né? E acho que a gente pode dar alguma contribuição para compreender bem essa situação, visto que existem muitas falácias sobre esse tema. Então, vamos lá. Perfeito, camarada. Bom, e vamos entrar aqui direto ao assunto, né? Vamos aqui à questão que está candente, que nos chama. Bom, o tema da nossa live de hoje é PCdoB e PCB, a reorganização do Partido Comunista em 62. Eu faria uma observação antes de, obviamente, passar aqui para você, camarada Raul, no seguinte sentido: óbvio que nós dois aqui somos militantes do Partido Comunista do Brasil, do PCdoB. Seria genuíno que algumas das pessoas que estão nos assistindo e tal se perguntassem, olha, então esse negócio aqui tem um viés, né? Vai ter aqui... Mas aqui eu queria observar, e todos que acompanharem essa live certamente vão poder constatar isso, de que todos os fatos, todas as questões aqui retratadas, serão retratados a partir de fatos históricos concretos, né? Não são invencionistas, né? Você tem documentos, você tem imagens, você tem fotografias, você tem, sabe, toda uma sorte de pesquisa historiográfica séria que vai, obviamente, amparar tudo que vai ser dito aqui pelo camarada Raul, pelas questões aqui que foram trazidas e por aí vai. Bom, mas, assim, para início de conversa, para a gente compreender o racha que acontece em 62, como tudo na história, a gente tem que compreender um pouco o que é que veio antes, né? A história é interessante, você como historiador de mão cheia sabe melhor do que eu. Os fatos aí são tão encadeados uns nos outros que a gente precisa sempre ver, mas antes aconteceu isso, antes aconteceu aquilo, se vacilar a gente para lá no Big Bang. A gente não vai ter tempo aqui para falar da história do universo, até chegar ao racha de 62, mas era importante a gente compreender um pouco, assim, alguns anos, o que é que aconteceu um pouco antes desse processo. E se for para escolher assim, um marco temporal para a gente começar a nossa conversa até chegar um pouco mais adiante, me parece que seria interessante começar a partir do dito relatório de Khrushchev, né, os relatórios secretos do 20º Congresso do Partido Comunista da União Soviética. O que é que se tratou disso, né, efetivamente? O que é que foi esse relatório? E quais foram os seus impactos, camarada Raul, no Partido Comunista do Brasil, nesse período imediatamente posterior, né? Ou seja, o que foi esse fenômeno que ficou conhecido como revisionismo soviético, né? E quais foram os seus reflexos no Partido Comunista do Brasil nesse período imediatamente posterior, ainda antes, obviamente, do racha? Bem, essa tua pergunta é plenamente procedente, né? Digamos, a origem mais próxima do surgimento de 2 partidos comunistas no Brasil se dá a partir do 20º Congresso do Partido Comunista da União Soviética, chamado PCUS, e esse congresso acontece em 56. Vamos lembrar que o Stalin faleceu em 53. Portanto, 3 anos depois, o Khrushchev assume o comando do Partido Comunista da União Soviética, inclusive expurgando os outros dirigentes, Malenkov, Kaganovich, etc., né? E se torna o dirigente principal. E no 20º Congresso, numa chamada sessão secreta, ele leu o tal do relatório, né, secreto, que, na verdade, é um documento de ataque aberto, total, ao Stalin, que é transformado simplesmente num bandido, numa pessoa que não jogou papel nenhum na história da União Soviética, e ele tenta destruir a figura do Stalin, né, para colocar uma nova linha para o movimento comunista internacional. Essa nova linha é a linha da competição pacífica, da convivência pacífica, do caminho pacífico, e mais ou menos é o seguinte: olha, o mundo hoje corre o risco de uma conflagração nuclear, então hoje o socialismo vencerá
o capitalismo simplesmente por uma demonstração de que ele é melhor do que o capitalismo, ele é mais justo que o capitalismo, nós vamos fazer uma emulação pacífica, vamos tomar cuidado nos processos revolucionários, eles podem criar um clima de confronto, em suma, vamos amainar a luta de classe. Esse é o desenho principal. Para isso tinha que demolir com o Stalin. Bueno, isto levou ao Gorbachev, levou ao Yeltsin, levou à desagregação da União Soviética e levou ao abandono do socialismo, não só na União Soviética, mas em todo o leste europeu, que foi um processo de degeneração. Bueno, vocês imaginem a confusão que isso causou no movimento comunista internacional, onde havia uma certa adoração ao Stalin, claro que um equívoco também, né? Um culto a uma personalidade que conduzia a história. Não que nós vamos negar o papel que o Stalin teve, ainda que ele cometeu erros. Ele é um ser humano, né? E não existe isso do cara que não comete erros. Aliás, tanto ele cometeu erros que gerou figuras que nem o Khrushchev, né? Por aí nós já vemos que alguma coisa estava errada, que o Khrushchev era um grande dirigente. Então, não vou entrar nessa discussão, que é outro capítulo. Bueno, no Brasil, isso gerou... de secreto, Caio, tinha muito pouco tal informe. Para os partidos comunistas, realmente não chegou a notícia, levou um tempão. Mas logo em seguida, o Departamento de Estado norte-americano, a imprensa burguesa internacional, começou a lançar partes, né, e denunciar o tal do relatório do Khrushchev. Como é que chegou na mão deles, eu imagino. Né? E imagino que vocês também fazem alguma ideia. Né? Bem, aqui no Partido Comunista do Brasil, isso gerou o surgimento, num primeiro momento, de uma corrente liquidacionista, né, que propôs o fim do Partido Comunista e a sua substituição por um Partido Social-Democrata, dizendo, não, esse negócio de comunismo já deu, isso aí demonstrou que não está certo e tal, fez eco à propaganda do imperialismo. Né? Esta linha liquidacionista foi dirigida fundamentalmente pelo Agildo Barata e o Oswaldo Peralta. O núcleo, digamos, revolucionário que o partido havia indo fortalecendo no nosso partido, ele resistiu a essa linha liquidacionista e, digamos, aquela parte mais, o meio de campo, o que veio a se chamar do pântano, né, o centro do partido, nesse primeiro momento se somou contra o liquidacionismo. Então, tanto Agildo Barata como o Oswaldo Peralta acabaram derrotados dentro do partido. Mas, em seguida, começou então a luta entre o campo revolucionário dentro do partido e esse pântano, que é vamos dizer, um meio de campo. Né? Bueno, digamos, tornar-se hegemônico, o pântano começou então a atacar o núcleo revolucionário, como stalinista, como dogmático, como autoritário, e fez um jogo no sentido de ganhar o Prestes para o seu lado. O Prestes era a grande liderança do partido. Se alguém podia ser acusado de culto da personalidade, não era João Amazonas, não era Maurício Grabois, não era Pedro Pomar, mas era exatamente o Prestes. Então, eles, né, até conhecendo esse ponto fraco do Prestes, eles envolveram o Prestes e trouxeram o Prestes para as posições soviéticas. Claro, vamos ter em conta também que a União Soviética era a pátria do socialismo, era a pátria do Lenin, né? Então tinha muito peso. E essas posições revisionistas que a gente comentou, que tiveram início no 20º Congresso, vieram à tona, digamos, no 20º Congresso do PCUS, né? Passaram a jogar um papel importante. Bueno, em 57, houve uma reunião do Comitê Central do partido, em agosto de 57, e, nesse momento, já o pântano havia se tornado majoritário. Pouco majoritário. Para vocês terem uma ideia, eles afastaram João Amazonas, Maurício Grabois, Jorge Arruda e Sérgio Ramos da comissão executiva do Partido Comunista do Brasil, mas por 13 votos contra 12. Ou seja, em 25 membros, né, apenas um voto de diferença foram afastados esses camaradas que compunham,
digamos, o núcleo revolucionário mais atilado do Partido Comunista do Brasil. Ao afastar esses companheiros, eles abriram, digamos, o caminho para impor a sua linha no conjunto do partido. Eles só não afastaram esses companheiros do Comitê Central, porque do Comitê Central só um congresso poderia fazer isso. Mas eles afastaram da comissão executiva, que era um órgão fundamental na condução do partido. E isso vai dar origem, então, à chamada Declaração de Março de 58. Então, agosto de 57, eles afastam esses companheiros que resistiam à onda revisionista e, alguns meses depois, eles vão fazer a Declaração de Março de 58. Então, esse é o ponto de partida. Posso agora trocar uma ideia sobre a Declaração de Março. Perfeitamente. Não, a gente vai fazendo essa linha do tempo que é bem interessante, né? O Congresso do Partido Comunista Soviético acontece em 56, 57 há esse processo de afastamento de dirigentes identificados com o campo revolucionário, né? Com a corrente revolucionária. E em 58 chegamos à Declaração de Março, efetivamente. Antes da gente dar continuidade aqui, a gente reforça duas coisas. Primeiro, camaradas, fiquem à vontade para curtir, compartilhar. Esse aqui é o canal da TV Grabois, é um canal dedicado às causas progressistas também. Então, se inscrevam no canal, porque isso também fortalece as ideias que aqui são difundidas, né, efetivamente. Então, a gente reforça aqui essa questão. E a gente já tem uma turma muito boa nos acompanhando, né, nessa live. Registro, obviamente, nosso camarada Altair Freitas, que é diretor da Escola Nacional, que estava aqui conosco um pouco antes de entrarmos ao vivo, e agora está ali no chat também ajudando a agitar aí a galera, né? Em nome de Altair, eu quero saudar todo mundo que está presente. A gente vai pedir desculpas, pessoal, que a gente não vai ter muito tempo para citar aqui tantos camaradas qualificadíssimos, gente boa que está passando por aqui, mas sintam-se, obviamente, todos e todas aqui bem saudados, né? Está aqui, por exemplo, a camarada Aline, né, de Blumenau, né, ansiosa por mais uma noite de aprendizado. O Jefferson, que está falando lá da Zona Leste de São Paulo, capital. Está aqui a nossa camarada Sara Canter, né, Carriões está trazendo um tema importante, quase desconhecido. Obrigado, companheiro. O Luiz nos deixou, Altair, uma ideia muito boa, um tema aqui, né, uma live sobre a guerrilha do Araguaia, é bastante interessante, né? E falando com o Altair, a gente compartilha exatamente o pedido do nosso camarada aqui para curtir, compartilhar, inscrever-se no canal, enfim, né? Também lembrar que o nosso camarada Mário Fonseca, né, de lá boa noite, Carlos, Caio, Carrion, Altair, camaradas, debate atual, repor a verdade histórica sempre a necessidade da nossa luta. Pois bem, a gente vai voltando aqui. O pântano que eu falei não é o pântano pantaneiro, né? É o pântano daquela região, daqueles camaradas, né, que estão perdidos, né? Perfeitamente. Naquela época. Perfeitamente. Seguimos o barco, então. Bueno. Vamos lá. E o que é que diz, então, a Declaração de Março de 58? Essa Declaração de Março de 58, ela é antológica, né? E ela já, em si, foi um golpe dentro do partido. Ela já nasce de um golpe. Para vocês terem uma ideia, quando houve aquela reunião do Comitê Central, o Comitê Central tirou uma comissão para escrever um documento a ser submetido ao Comitê Central sobre essa nova realidade, as denúncias do 20º Congresso, a confusão que estava armada no partido. Certo? Esta comissão elaborou um relatório. Quando chegou a reunião do Comitê Central, eles ignoraram o relatório que a comissão criada pelo Comitê Central havia feito e foi apresentado um outro relatório feito pelo Pântano, que é essa turma, né, que ia procurando tomar conta do partido e que foi apresentado pelo Prestes. Eles passaram para o Prestes e o Prestes apresentou. Ou seja, já não respeitaram, vamos dizer, a legalidade partidária, né? Mais do que isso, a resolução da Declaração de Março, ela modificou a linha partidária.
modificou a linha do 4º Congresso do partido, que havia se realizado em 54. E só um novo Congresso poderia modificar a linha. Mas eles atropelaram e, na verdade, impuseram ao partido uma linha reformista sem respeitar a democracia interna, né? Ela tem coisas antológicas, né? Então, vou ler algumas aqui para a gente não perder tempo demais, né? Foi-se processando um desenvolvimento capitalista nacional que constitui o elemento progressista por excelência da economia brasileira, né? O desenvolvimento capitalista corresponde aos interesses do proletariado e de todo o povo. É do interesse do proletariado aliar-se a ela, a burguesia, uma vez que sofre mais do atraso do país e da exploração imperialista do que do desenvolvimento capitalista. O partido passa a fazer uma apologia do desenvolvimento capitalista, né? Vai adiante, né? Existe hoje no país a possibilidade real de conduzir, por formas e meios pacíficos, a revolução anti-imperialista e anti-feudal. E nós vamos fazer uma revolução no Brasil, né, desta profundidade, tudo numa boa. Nessas condições, este caminho é o que convém à classe operária e a toda a nação. 4 anos depois, nós sabemos o que aconteceu. Aliás, 6 anos, né? Foi o golpe de 64. O povo brasileiro pode resolver pacificamente seus problemas básicos com a acumulação gradual, mas incessante de reformas. É o caminho das reformas que é colocado, né? Bueno, o processo de democratização é uma tendência permanente. Pode superar quaisquer retrocessos e seguir incoercivelmente para adiante. Vem-se firmando assim em nosso país a legalidade democrática. Um governo nacionalista e democrático pode ser conquistado nos marcos do regime vigente. Os comunistas os apoiarão de modo resoluto, mesmo que não venham a fazer parte da sua composição. Então, a Revolução de 58, ela foi uma explosão de ilusão de classe, de apologia do capitalismo, né? E mais, eles colocam, inclusive, que a burguesia cabia liderar esse processo. E que os comunistas apoiariam a burguesia, mesmo que a burguesia desse um pontapé nos comunistas quando ela assumisse o poder. Bueno, evidentemente que a declaração de março, que, como eu disse, foi fruto de um golpe, e que, além disso, ela criou uma nova linha política que só um Congresso poderia fazer, só aumentou a divisão do partido agora em 2 campos, né? O campo revolucionário e o campo reformista. E isto vai desembocar no 5º Congresso do PCdoB. Então, veja bem, 57 o afastamento dos companheiros revolucionários, 58 a declaração de março, 60 o Congresso do partido. Não sei se queria fazer alguma consideração, que a gente vai para não ficar demais aqui falando. Não, imagina. Primeiro, quer dizer, é um prazer. A gente vai, você pode falar aí pelo tempo que, né, que achar conveniente para responder, né, para tratar aí das questões que são de fato importantes. Mas está muito bacana, inclusive a turma está bastante engajada aqui nos comentários e elogiando bastante a exposição que vem sendo feita, né, até aqui. Então, veja, camarada, sobretudo para os amigos, né, do partido, que não são militantes, filiados, que não são também, digamos assim, nem têm a obrigação, obviamente, de conhecer os trâmites internos de funcionamento da vida de um partido comunista, o principal fórum de um partido comunista é o Congresso partidário, né? Porque ele é resultado de um processo que envolve toda a militância, todas as bases do partido, cada militante, cada afiliado, do mais humilde até o dirigente nacional, participa do processo de construção da elaboração teórica do partido, e em razão exatamente disso, que as resoluções do Congresso, a rigor, podem ser reformadas e tudo mais, mas por um outro Congresso, né, e tal. Então, o que a gente tem, né, até aqui? A gente tem que, depois do que acontece na União Soviética, o Partido Comunista, a partir de uma parte da sua direção, encaminha um processo de revisão da linha programática do partido, que deixa de ter um conteúdo revolucionário e passa a ter um conteúdo eminentemente reformista, adesista a um projeto da grande burguesia nacional. Me chamou muita atenção, Raul, o trecho que você leu da Declaração de Março de 58, né, que ele fala exatamente de que a burguesia
era a burguesia, qualifica a burguesia industrial como revolucionária. Eu acho que ter ilusão de classe maior do que essa é improvável, é impossível. Bom, então nós temos o 5º Congresso do Partido, em 1960, e a partir daí você tem um agravamento das contradições entre esses campos reformista e revolucionário que você se referiu na sua exposição. O que é que se dá, portanto, a partir exatamente do 5º Congresso do Partido em 1960? Bem, eu tenho, inclusive, em casa as teses do 5º Congresso. E até lembrando, a tese diz assim, Partido Comunista do Brasil, para que ninguém tenha dúvida sobre isso, né? Então, eu diria que a tese aprofunda a ilusão de classes, que é já a resolução de 58 colocada. Eu vou ler também alguns pedacinhos só, né, as joias, né, melhores. Vejam bem, a burguesia brasileira se situa no campo do anti-imperialismo. A burguesia industrial é uma força revolucionária. A contradição entre a nação brasileira e o imperialismo norte-americano e os seus agentes internos tornou-se a contradição principal. Aqui eu vou fazer uma observação. O Amazonas, o Grabois trabalham muito isso. A contradição entre a nação e o imperialismo é a principal quando um país é invadido, por exemplo, né? Quando uma nação é subordinada. No caso do Brasil, seja hoje, seja no passado, não é agentes internos. Agentes internos são pessoas, né? Mas são classes internas que são o sustentáculo da dominação imperialista. E para as teses não existiam mais classes internas que sustentavam o imperialismo. Vamos adiante. A tendência à democratização do Estado brasileiro nas Forças Armadas, principalmente no Exército. As tradições patrióticas e democráticas do Exército Brasileiro ressurgiram e alcançaram um nível mais elevado do que em qualquer período anterior. 4 anos depois nós tivemos o golpe militar, né? A revolução anti-imperialista e anti-feudal pode ser conduzida em nosso país pelo caminho pacífico. Aí se repete, né? A conquista, olha outra coisa grave, a conquista das reformas de caráter anti-imperialista e democrático é possível nos quadros do regime atual. Não precisa ruptura mais. Para que ruptura? Né? Vamos fazer tudo nos marcos do regime. As transformações estruturais realizadas por um ou sucessivos governos que se apoiem em uma frente única nacionalista e democrática. Esse é o caminho do processo de transformação no Brasil. Sucessivos governos nacionalistas, nós vamos chegar lá, né? Ao inimigo principal da nação brasileira se opõe o proletariado, os camponeses, até aí tudo bem, morreu o Neves, a pequena burguesia urbana, a burguesia, não é setores da burguesia, a burguesia e setores dos latifundiários, né? Até o latifúndio, né, entra na briga. Bueno, então, com essas pérolas aqui, vocês imaginem o debate que se deu na chamada tribuna de debate, que nem nós temos no nosso Congresso, eles tinham naquela época, né? Os principais críticos da nova linha política foram João Amazonas, Maurício Grabois, Pedro Pomares. Uma coisa interessante, o Diógenes Arruda não foi uma linha de frente aqui. O Diógenes Arruda, ele era um mandonista, vamos dizer, não há o que negar, né? Então ele estava meio encurralado, ele estava meio na retranca, digamos assim. Ele, inclusive, não participa da reorganização do partido. Ele vai vir para o partido só mais adiante, né? Com todo o valor que ele tem. Mas ele tinha cometido alguns erros sérios e ele estava, né, na defensiva. Bueno, as principais críticas às teses do Congresso se deram em torno do quê? Sintetizando, né? Primeiro, a tese da crescente democratização do Estado brasileiro, né? O núcleo revolucionário mostrou que isso era uma falácia. Outra coisa, o caminho pacífico da Revolução Brasileira, que foi criticado. Todas as formas de luta devem ser usadas, né? Os comunistas não têm, tem que ser tudo na violência. Não, a violência é imposta pelas classes dominantes. Mas os comunistas não podem abrir mão e estarem preparados para um golpe, né, das classes dominantes que
certamente virá. A afirmação de que a contradição principal era entre a nação brasileira e o imperialismo, né? Aquilo que eu já falei, ignorando os inimigos internos. Esta visão equivocada levava à conclusão que praticamente toda a burguesia e parte importante do latifúndio era aliada da luta pela transformação revolucionária no Brasil e a luta anti-imperialista. Um outro ponto de crítica muito concreto foi esta apologia ao desenvolvimento capitalista, né? Isso cai um pouco naquela visão da Segunda Internacional também, ou dos mencheviques na Rússia, né? Olha, não está maduro para o socialismo, então vamos ajudar a desenvolver o capitalismo, né? Nós não podemos ultrapassar a fase do desenvolvimento capitalista. A Revolução Russa mostrou outra coisa, né? Uma série de reformas que a burguesia não faz e não fará mais, né, podem ser feitas sob a direção do proletariado, que para isso tem que fazer a revolução e tomar o poder. Bueno. Esta luta interna, muito acirrada, ela acabou prevalecendo a vitória do campo reformista. Algumas razões para isso. O apoio do Partido Comunista Soviético, com o prestígio que ele tinha de ser o partido do Lenin, ser o partido da Revolução Russa, etc, etc. O apoio do Prestes a essas teses. O Prestes endossou essas teses. Por quê? O Prestes era uma grande liderança comunista. Nós até hoje reconhecemos o papel dele na luta dos comunistas no Brasil, né? Então, veja bem, União Soviética, o Prestes e mais a manipulação da tirada dos delegados, né? O Prestes interferiu diretamente com seu prestígio nas tiradas de delegados nos estados e assim por diante. Isto fez com que as teses reformistas fossem vitoriosas. Para vocês terem uma ideia, em 1981, quando o Prestes rompeu com o PCB, né, dizendo que o PCB era um bando de reformistas, né, o que o Prestes diz? O 5º Congresso, que é o que nós estamos falando, viveu realmente a euforia do liberalismo vigente. Naquela época, nossa posição era realmente direitista. Quem diz isso é o Prestes, né? Então vejam bem a capacidade que o núcleo revolucionário teve de confrontar o Prestes, de confrontar o Partido Comunista Soviético, né? E resistir a esta avalanche reformista. Bem, como o grupo reformista prevaleceu, o que aconteceu? Dos 25 membros do Comitê Central, 12 foram excluídos. Entre eles, Amazonas, Maurício Grabois, Diógenes Arruda, né? Foram rebaixados para a suplência Ângelo Arroio, Carlos Daniele, Pedro Pomar e Sérgio Holmes, né? Desculpe, eu dei um dado errado. Foram rebaixados para a suplência Ângelo Arroio e Carlos Daniele. E o Pedro Pomar e o Sérgio Holmes permaneceram no Comitê Central em uma espécie assim de representação da ala revolucionária, para não dizer que nós tiramos todos. Então, deixa 2 ali, minoritários, não vão incomodar muito, e ninguém pode dizer que nós patrolamos, enfiamos goela abaixo. Bueno. Porém, é importante dizer que esse Congresso não aceitou as acusações de fracionismo contra João Amazonas, contra Maurício Grabois e outros dirigentes, e rejeitou a proposta de mudança de nome do partido, de retirada de referência à Revolução e de internacionalismo proletário, dos estatutos e do programa do partido. Então, eles venceram na linha política, mas não conseguiram também passar a mudança do nome do partido e retirada de questões chaves do estatuto do nosso partido. Esse é o 5º Congresso. Chegamos ao final de 60 com a vitória do reformismo. João Amazonas foi mandado para o Rio Grande do Sul, Maurício Grabois, eu acho que foi para o Rio de Janeiro, e se tornaram dirigentes regionais. João Amazonas veio ser... Aliás, ele já era, isso ele tinha vindo para o Rio Grande do Sul quando ele foi afastado da comissão política lá em 57. Ele volta para o Rio Grande do Sul, né? Excelente, não, interessantíssimo, camarada.
Inclusive, muito se fala da conduta exemplar que João Amazonas teve como dirigente partidário, mesmo divergindo da linha adotada, ele nunca adotou uma postura como, né, falsamente acusada, fracionista ou qualquer coisa do tipo. Na sua biografia, escrita pelo nosso querido, saudoso camarada Augusto Bunicori, inclusive, se registra muito isso, né, o fato de que mesmo no período em que ele, depois de retirado da comissão executiva, é deslocado para o Rio Grande do Sul, ele atua de uma forma exemplar, em momento algum constrói nenhum tipo de tendência ou coisa que ao arrepio do centralismo democrático. Respeita todas as decisões, até essas decisões reformistas ele respeitou. É interessantíssimo, é importante. O Amazonas, sem sombra de dúvidas, é dos grandes quadros que o movimento comunista internacional produziu. Eu acho que o camarada Altair, ele sintetiza bem esse período, né? Ou seja, o grupo que assumiu o controle do então PCB no final dos anos 50 até a reorganização do partido em 62, cometeu um conjunto de erros teóricos e políticos impressionantes. E finaliza, naturalmente, dizendo que Carrion está dando uma aula sobre este assunto. Essa parte desconsiderem. Não, essa foi a parte mais importante e adequada também. Reforçar aqui o pedido do nosso camarada Ricardo Tristão, do Partido Comunista do Brasil, do Estado do Espírito Santo, né, todo mundo curtindo e compartilhando, né, aí, camaradas. A Rosália concorda com o Altair, dizendo que Raul está expondo um assunto de histórico político complexo, de uma forma muito clara e simples, né? Parabéns, muito bom ouvir, é muito bom mesmo, porque parece, de fato, assim, são questões, de fato, de uma complexidade bastante razoável, que você vem abordando de uma forma muito simples também e didática também. Bom, então, reforçando aqui essa linha do tempo que a gente está procurando fazer nessa live, para quem está assistindo ao vivo ou para quem vier assistir depois também, né? Nós temos o Congresso do Partido Comunista Soviético em 56, que adota, né, obviamente, a partir de então, né, uma linha dita reformista, né, efetivamente, a partir dos fenômenos que o camarada Raul já abordou aqui anteriormente. Isso se expõe de uma forma mais expressa no nosso país, no Partido Comunista do Brasil, com a Declaração de Março de 58, e é consolidada essa linha reformista. E o afastamento do núcleo revolucionário progressivamente. Perfeito, o afastamento, né, de Amazonas, Pomar, enfim, dentre outros grabóis da comissão executiva do partido, e consolida-se, né, em 1960 com o Congresso do Partido Comunista do Brasil, o 5º Congresso. A partir daí, de 60 a 61, nós temos um agravamento, né, isso, das tensões entre entre o campo revolucionário e o campo reformista, até chegarmos em agosto de 1961. Veja, exato. E aí, Raul, você trouxe uma coisa muito importante, ao afirmar que o Congresso, o 5º Congresso, que, como a gente falou anteriormente, é o principal foco, né, dos comunistas, ele rejeitou essa questão da mudança do nome do partido, que foi proposto, e rejeitou alterações em questões programáticas de extrema relevância para os comunistas, como a questão do internacionalismo proletário, por exemplo, e por aí vai. E referências ao marxismo. Porque toda argumentação para até propor mudança do partido é mais ou menos a seguinte: em 45, o Partido Comunista do Brasil foi, em 47, desculpe, ele foi posto na ilegalidade com o seguinte argumento: ele não é um partido nacional, ele é um partido da Internacional Comunista, né? Então, o do Brasil significava isso. Claro que é uma conversa fiada da burguesia, né? Um pretexto. E aí eles diziam, não, nós vamos mudar o nome para permitir a legalização do partido, né? E aí os companheiros negaram isso. Não, nós vamos tirar tais coisas para ficar mais fácil legalizar. Não, isso aí não pode. O Congresso foi determinante, né? Bom, aí o que acontece? O Congresso termina em 60, se não me engano, lá por, não sei se agosto ou setembro, não estou com a data aqui na cabeça, e todo mundo volta, o Amazonas volta, claro que, como se diz, né, pé da cara, né, mas segue o trabalho partidário, disciplinadamente, né. Bueno, de repente, companheiros e companheiras, né, no dia, ou melhor dito, em agosto de 61, coincide com a resistência do movimento da legalidade no Rio Grande do Sul, momento conturbado, o partido, o novo CC, eleito em 60,
publica programa e estatuto de um novo partido, Partido Comunista Brasileiro, certo? Este programa não faz menção ao marxismo-leninismo, ao internacionalismo proletário, ao objetivo final da construção de uma sociedade comunista. Para não dizer que é da boca para fora, eu vou ler o que ele diz. O estatuto se limita a dizer: o Partido Comunista Brasileiro defende em seu programa a pluralidade dos partidos e o respeito aos direitos fundamentais do homem, tendo como objetivo programático final o estabelecimento do socialismo. Nem o estabelecimento do comunismo ele chega a defender. Bueno, isso aí, para quem quiser pesquisar, Jornal Novos Rumos, número 127, página 12. Eu tenho a cópia, eu pesquisei, está na minha mão, tá? Não aqui hoje, porque eu estou em Brasília, que eu tinha um compromisso. Bueno, diante do desrespeito flagrante às decisões do 5º Congresso, né, que só poderiam ser alteradas por um outro Congresso, uma centena de dirigentes comunistas provados, né, entre eles Amazonas, Maurício Grabois, Pomar, né, e tantos outros, enviou ao Comitê Central a chamada Carta do 100. Né? E essa carta, o que ela exige? Que a direção partidária revogue esse encaminhamento, digamos, porque publica e diz que vai encaminhar para o cartório, vai encaminhar para o Tribunal Eleitoral Nacional, né? E revogue essa decisão, ou então convoquem um congresso extraordinário para resolver sobre a mudança do nome do partido e as modificações no programa e nos estatutos. Mais democrático do que isso? Pode. Quer dizer, primeiro, você não pode fazer isso. Está errado, o Congresso decidiu outra coisa. Mas vocês querem continuar no mau caminho? Então chamem um Congresso, só isso que nós queremos. Não queremos briga, só queremos isso. Quem são os democratas aqui e quem são os autoritários? Fica cada um para decidir. Né? Bueno, qual foi, companheiros, a resposta? Vamos lá. A Carta do 100 ainda diz o seguinte: tanto o programa como os estatutos a serem apresentados à Justiça Eleitoral referem-se ao Partido Comunista Brasileiro. Trata-se, portanto, de alteração do nome do nosso partido. Assunto não submetido ao Congresso e que nem consta de suas resoluções. Na realidade, essa alteração tem sentido mais grave. Procura-se registrar um novo partido, com programa e estatutos que nada tem a ver com o verdadeiro Partido Comunista. Né? Bueno, qual foi a resposta do CC? São os democratas, né? Os autocratas são os que estão resistindo. Né? Expulsão dos principais signatários da carta, dissolução dos organismos partidários que apoiaram a carta, diversos partidos em São Paulo, na Moca e tal, né? Tiraram notas também contra isso, obrigando os organismos partidários que discordaram, né, da dissolução do PCdoB a buscarem, né, a se desfazerem esses organismos. Né? Essa situação criou o quê? Né? Criou a necessidade, não tinha mais o que lutar dentro do partido. Né? Até os que foram expulsos disseram assim: olha, vocês nos expulsaram de um tal Partido Comunista Brasileiro que nós nunca participamos. Então você não pode nos expulsar do Partido Comunista Brasileiro. O nosso partido é o Partido Comunista do Brasil. Vocês nos expulsaram de outro. Né? Enfim, essa expulsão no devido lugar. Né? Bueno, aí nós vamos partir para a reorganização do partido, mas também deixo para as considerações que tu quiseres, né, fazer aí do que a gente está colocando, e das discordâncias também. Aqui nós somos da linha revolucionária, que é democrática. A linha administrativa e que coíbe a divergência é outra. Perfeitamente, perfeitamente. O camarada Edival, eu acho, aliás, a gente aproveita aqui para dar as boas-vindas a esse valoroso camarada. Ele diz exatamente isso: a ideia de mudar o nome do partido é assunto antigo, recolocado sempre que oportuno
porém os argumentos ocultam as razões principais. Mudaram o nome. É o pretexto. Exatamente. Isso é bastante interessante. Algumas perguntas, pessoal, a gente vai fazer aqui ao final, né? Tem algumas questões aqui que a turma está colocando, a Milena já fez uma pergunta interessante, o nosso camarada Nilson também já fez uma ótima pergunta também. Nilson, conterrâneo de Raul Carrion, né, gaúcho, mas vivendo hoje na Bahia, professor da UFRB, da Universidade Federal do Recôncavo Baiano. O Nilson. E, enquanto isso, a gente vai saudando também aqui todos os camaradas que passam aqui pela nossa live, né? Nosso querido Mário Fonseca, que aqui é o registro, né? Aula magistral de Carrion, justamente pela simplicidade e clareza. Importante divulgá-la a quem ainda não a viu. É grande a demanda por esclarecimentos sobre a cisão e a reorganização do PC do Brasil, porque é exatamente esse dilema, né, Raul? Se a gente não faz esse embate, fica o dito pelo não dito, né? A historiografia perde essa discussão por WO, porque a gente não entra, né, exatamente nessa polêmica. Por isso, eu acho que essa live é tão importante para criar conteúdo e mostrar esta linha do tempo que está sendo traçada aqui, a partir dessa conversa, exatamente o que aconteceu nesse processo. Pois bem, então nós ficamos aqui na Carta dos 100, portanto, ou seja, vimos do Congresso do Partido Comunista, da Declaração de Março de 58, do Congresso, né, do 5º Congresso de 1960, até que em agosto de 61, os reformistas publicam a arrepio do que o Congresso do Partido havia decidido, ou seja, né, uma decisão... Perfeitamente, a expressão é essa mesmo. Publicam novos estatutos, nova cara, ou seja, na prática, fundam, criam um novo partido, muda o programa, muda o nome, muda o estatuto. Você está criando um novo partido, só sobrou a sigla, né? Então é só com base nisso que tu vai dizer que tu é legatário lá e tal, enfim. Então, cria-se, né, pode-se dizer, um novo partido. E aqueles que resistem, aqueles que dizem, olha, escrevem uma carta e pedem, como você bem relatou, a convocação de um congresso, ou né, ou que se refaça a decisão, ou que se convoque um congresso, ou seja, que se discuta democraticamente com os quadros, com a militância do partido. Sem cisão, dentro do partido, sem nenhuma cisão, sem nenhum fracionismo. Vamos convocar um congresso que não ia passar no Congresso. Como não passou no outro, não ia passar. E eles não quiseram, não aceitaram. Já não havia passado antes, né, em 60, né, no 5º Congresso e tal. Pois bem, aí simplesmente são expulsos de um partido a qual nunca pertenceram. Me permita, Carrion, mas eu fiquei imaginando o João Amazonas dizendo isso que você acabou de dizer. Enfim, mandem naquele devido lugar, né? Mas, enfim. Então, o que acontece a partir daí? O Partido Comunista do Brasil, naturalmente, se reorganiza, né? Enfim, então, como é que acontece esse processo de reorganização? Então, aí ocorre a 5ª Conferência Extraordinária, né? Veja, em agosto se dá a publicação, há um processo de discussão, a expulsão mais ou menos no fim de 61, desses camaradas, né, de dissolução de bases, assim por diante, e aí eles chegam à seguinte conclusão, não tem mais como continuar, vamos botar para fora de um novo partido, vamos manter o velho partido, o antigo partido. Né? Então eles chamam essa conferência, ela acontece em 18 de fevereiro de 1962, assim como o nosso partido faz 100 anos, como Partido Comunista do Brasil, ele, como o PCdoB, a sigla PCdoB, ele já tem 60 anos. 61 agora, ele já fez, porque é fevereiro de 62. Né? Os principais organizadores quem foram? João Amazonas, Maurício Grabois, Pedro Pomar, Carlos Daniele, Ângelo Arroio, Lincoln Oeste, Elza Monerá, Khalil Chad. Ele se realiza em São Paulo, né? E participam dele 100 delegados, mais ou menos, né? Número aproximado. Principalmente São Paulo, Guanabara, Rio de Janeiro, Pernambuco, Bahia e Rio Grande do Sul. Né? Foi o núcleo que segurou. Até o núcleo que mais peso teve foi o Rio Grande do Sul, porque o Amazonas tinha sido o presidente ali, tinha muita influência. Né? Bueno, a 5ª conferência, o que ela fez? Ela retoma o nome de Partido Comunista do Brasil, não cria um novo partido, não cria uma nova organização, não é que nem a LN que criou uma nova organização, PCBR que criou uma nova... Não, ao contrário, recupera, reorganiza o Partido Comunista do Brasil. Né? Aprova um manifesto-programa, atualiza, evidentemente, vê, 54 para 62, são 8 anos, quanta coisa, né, já vinha tendo acontecido.
né? Atualiza, mas mantém no essencial aquele rumo, né? Elege, também aprova um documento que se chama Em Defesa do Partido, que ele historia o que aconteceu nesse processo de luta interna, para explicar por que estavam reorganizando o partido, né? E elege um novo comitê central de 25 membros. Para se ter uma ideia, desses 25 membros, 11 haviam sido eleitos para o Comitê Central no Congresso anterior de 54, que foi o quarto. Eu digo isso porque é importante para mostrar que surgiram muitos partidos novos, principalmente depois do cisma União Soviética e China, surgiram muitos partidos, mas partidos que não tinham raízes profundas nos antigos partidos comunistas. O Partido Comunista do Brasil, ele nasce mesmo do velho Partido Comunista, né? Não é por acaso que 11 haviam sido eleitos no Congresso anterior, né? E 8 haviam sido eleitos no Congresso revisionista de 60. Então, 11 do anterior, né? E 8 do novo Congresso, onde eles tinham tomado conta. Mesmo assim, 8 vieram, né? Bueno, o cargo de secretário-geral foi extinto, até para combater essa coisa de, né, culto à personalidade, tal e qual, e foi criada uma direção colegiada. Claro que a figura principal foi, desde o surgimento, né, da reorganização do Congresso, foi o João Amazonas, mas ele não quis a figura do secretário-geral, e discutiram isso, era uma direção colegiada. No partido, o partido foi minoritário, ficaram cerca de 10%, se calcula, do partido, né? Mas muitos quadros históricos importantes, né? E muitos desses quadros, desses 10%, com mais de 20 anos de partido. São elementos que dão uma solidez ao PCdoB. E a base predominante era operária popular, desses quadros, né? Uma outra coisa interessante, seja quando foi fundado, em 1922, o Partido Comunista do Brasil, o estatuto não apresenta sigla nenhuma. Quer dizer, o partido é o Partido Comunista do Brasil, não é o PCB. PCB é uma sigla, digamos, usual que foi surgindo depois e abreviou. E quando o Partido Comunista do Brasil se reorganiza, também o estatuto não fala em sigla nenhuma. E ele fica os primeiros anos sem sigla nenhuma. Não me engano, até é o Bonicore que conta lá, né, que numa reunião com jornalistas e tal, né, lá por 63, mais ou menos, então já depois, né, alguém diz, poxa, mas vem cá, tem 2 PCB, Partido Comunista do Brasil, fica ruim, tia. Por que não dizem PCdoB? E aí, pá, veio a sigla PCdoB. Então vejam bem, o que vale é o nome do partido, minha gente. A sigla é um complemento, não é mesmo? A sigla pode mudar. Agora, o nome, gente, é a raiz. É o que faz o partido. Eu digo isso porque essa discussão entra depois nas polêmicas aqui. Bueno, vamos adiante. Já me detive demais, né? O seu manifesto programa, eu acho interessante, bem rápido também, para não ter tempo para aprofundar. Depois a gurizada vai atrás e pesquisa. Nós temos esses documentos todos registrados, basicamente, né? Então, o Partido Comunista do Brasil, que se orienta pelo marxismo-leninismo e que objetiva o socialismo e o comunismo, considera que, na presente situação, a principal tarefa do povo brasileiro é a luta por um governo revolucionário, inimigo irreconciliável do imperialismo e do latifúndio. Claro que aqui ele está tratando da estratégia, não é da tática, né? As classes dominantes tornam inviável o caminho pacífico da revolução. As massas populares, isso aqui é importante, terão de recorrer a todas as formas de lutas que se fizerem necessárias. Ações por conquistas parciais, participação nas eleições, mas só as ações revolucionárias de envergadura darão o poder ao povo. Não fala nem que serão ações armadas. Podem ser ou não. O inimigo é que vai determinar isso, não nós. Por nós,
Nós queremos um caminho pacífico. Né? Agora, nós sabemos que a burguesia, que o imperialismo, que o latifúndio, eles usam as suas armas contra nós. Né? Isso aqui também mostra que o PCdoB querem apresentar, não, o PCdoB é uma turma, queria violência, queria guerra, queria luta armada. Não, o partido era um partido de uma longa trajetória. Sabia que esse negócio só de querer luta armada não resolve. A luta armada, se surgir, for uma necessidade, tem que ser uma luta de massas. Então ele tem que fazer as lutas reivindicativas, tem que fazer a luta parlamentar, institucional, mas não pode ter ilusão. Ele tem que estar preparado para o que der e vier. Né? Não só para as boas, para as ruins também. Né? Bueno, o imperialismo, o latifúndio e os grupos monopolistas da burguesia são os principais entraves ao progresso da nação. Respondendo àquela visão que é só o imperialismo, inimigo. Não. O imperialismo não está no ar. É o imperialismo, os grupos monopolistas, não é toda a burguesia. Grupos monopolistas da burguesia, né? E o latifúndio. Impõe-se a instauração de um novo regime. Qual é a característica desse novo regime? Anti-imperialista, anti-latifundiário e anti-monopolista. Aqui o partido, inclusive, avança sobre o Congresso de 54, que tinha transformado também a luta quase na luta contra o imperialismo norte-americano. Não chegou ao ponto de 58 e de 60, mas tinha lacunas, né? Então, a conferência que reorganiza o partido avança também no campo teórico. Né? Por fim, o partido decidiu retomar a publicação do jornal A Classe Operária, que tinha sido abandonada pelo núcleo reformista. Né? Na primeira edição, em março de 62, ele divulga o manifesto programa do partido. Partido Comunista do Brasil, não é o manifesto programa do PCdoB. Isso aí só surge mais adiante. Né? A tiragem de 20 mil exemplares se esgotou completamente. Né? Também outra falácia, não, é um grupo de louco, de débeis mentais, que aí está querendo fazer uma cisão. Não, foi algo que tinha raiz, que tinha fundamento, que tinha história. Né? A partir de então, a Classe Operária se tornou quinzenal, né? Com boas tiragens, né? E com boa aceitação. Eu já falei sobre a questão da sigla, eu tinha aqui no final, mas adiantei o tema, então, esta questão. Então, com isto, surgiram, então, os dois partidos. Este é o processo real de surgimento, ressurgimento, vamos lá, o termo correto, reorganização e ressurgimento do Partido Comunista do Brasil. Então, vocês vejam, começa lá em 56, né? Ele amadurece de 56 a 62. São 6 anos, eu diria, de luta interna, né, de debate teórico, de debate ideológico dentro do partido, né, e de ressurgimento do Partido Comunista do Brasil. Perfeito, camarada. Então, veja, do ponto de vista concreto, o que é que nós teríamos, então? De um lado, um partido que criou um novo programa, negando, inclusive, elementos centrais, né, do marxismo-leninismo, cria um novo estatuto, altera o nome do partido, e, do outro lado, um partido que mantém o programa, ou a sua essência, né, atualiza, mas mantém a sua essência revolucionária. Que primeiro tenta evitar que o partido mude o programa e tal. Então, dentro do partido, ele luta por um congresso para resolver a situação e só parte para a reorganização, organizativamente, quando fecham todas as portas. Perfeito, perfeitamente. E que a única diferença, do ponto de vista prático, foi exatamente uma mudança na sigla, que, como você bem ressaltou, nem era um elemento estatutário, evidentemente, enfim. Bom, eu queria, Raul, antes de a gente chegar aqui numa etapa que a gente vai, digamos assim, sistematizar algumas controvérsias, algumas polêmicas sobre exatamente esse processo que levou ao racha de 62, eu queria compartilhar aqui com a turma algumas imagens, né, que eu acho que são interessantes. Vejam, esse aqui é dos Estatutos do Partido Comunista do Brasil. Esse é um documento da década de 20. Eu já agradeço de antemão ao nosso querido camarada Fernando Garcia, que é também da coordenação da Escola Nacional João Amazonas, coordenador do nosso Centro de Documentação e Memória da Fundação Maurício Grabois,
que nos compartilhou algumas dessas imagens que a gente vai mostrar aqui para vocês. Aqui são os estatutos do Partido Comunista do Brasil, um documento dos anos 20 esse. Até 61 não tem um documento, uma faixa que não diga Partido Comunista do Brasil. O nome Partido Comunista Brasileiro só surge a partir de agosto de 61. Desafio qualquer historiador, o Jones Manuel, etc., para mostrar uma foto antes de 61 que exista a palavra Partido Comunista Brasileiro. Perfeitamente. É exatamente isso. Por exemplo, essa foto é dos anos 30, do começo dos anos 30, né? Essa imagem onde se lê Viva o Partido Comunista, né, do Brasil. Esta é uma ficha de adesão, ou de filiação, como nós diríamos aqui modernamente, né, de 1927. Lá está gravado Partido Comunista do Brasil, com a grafia própria da época, né, 2M. A única diferença é que tem um Z ali e dois M. Pois é, 2M comunista, mas isso era próprio da época. Esse é um documento que está ali embaixo, quem quiser ver, de 1927, né, 18 de maio de 1927, para ser mais preciso, né? Este eu acho muito bonito também, né, porque é de saudação à Força Expedicionária Brasileira, aos pracinhas que foram lutar na Segunda Guerra Mundial e retornavam. Esta foto é de 1945, está lá, o Partido Comunista do Brasil saúda a Força Expedicionária Brasileira, assim como também de 1945, um comitê metropolitano aqui em São Paulo, onde se lê também Partido Comunista do Brasil. Esta eu adoro, esta imagem eu acho espetacular, o crachá de Carlos Marighella, né, como membro integrante do Comitê Central do Partido, onde se lê lá, Partido Comunista, né, do Brasil. E por aí vai. A sede do partido, neste breve período que o partido esteve na legalidade, entre 45 e 46, uma imagem da campanha eleitoral de 1945, né, as bandeirolas estão um pouquinho na frente, mas lá está escrito Partido Comunista do Brasil. O jornal Voz Operária, né, está um pouquinho pequeno, talvez o pessoal tenha dificuldade de ver, mas um pouco aqui em cima, né, lá em cima mesmo, a gente vê comunicado distribuído pelo Comitê Central do Partido Comunista do Brasil. Esse jornal de 1954, né, portanto, né, como essa declaração que você citou, a declaração de março. Declaração de março reformista, eles tiveram que botar o nome do partido. Exatamente, Partido Comunista do Brasil, e assim vai. E, para finalizar, esta imagem aqui do 40º aniversário do Partido Comunista, que já pós-reorganização, imediatamente pós-reorganização do partido, de pé está o nosso histórico, João Amazonas, efetivamente, né, para demonstrar exatamente de que, desde aquele momento, o partido já compreendia-se como sucessor, como, digamos assim, como o continuador histórico do partido fundado em março de 1922, efetivamente. Então, essas imagens aqui, meus amigos, amigas que nos acompanham, essas imagens, elas não são falsificações históricas, elas não foram inventadas, elas estão aí, provam exatamente que a existência do Partido Comunista do Brasil data, né, do período anterior a 62, e se houve fundação de partido novo, né, naquele período, foi exatamente o Partido Comunista Brasileiro. Em razão disso, eu queria brevemente aqui nesses últimos, né, minutos aqui de live, que a gente tratasse, Raul, sistematizando toda essa exposição, essa linha do tempo que você fez aqui conosco, tratasse aqui de forma breve de 4 questões aqui. Eu vou falar da primeira, você, por favor, responda, depois a gente vai tratando das seguintes. A primeira é exatamente esta. O Partido Comunista do Brasil, PCdoB, portanto, surgiu em 62, sendo uma dissidência do PCB. Você abordou sobre isso aqui, mas do ponto de vista sintético, é isso mesmo? Então, vamos lá. Primeiro, o Partido Comunista, fundado em 1922, foi o Partido Comunista do Brasil. Está no Diário Oficial da União, mandar o Jones Manuel ler lá. Diário Oficial da União, de 7 de abril de 1922, vou dar até a página 6.970. E aqui, ó, eu vou pegar do Edgar Carone, o livro que ele escreveu, o PCB, 22 a 43. Ele era do PCB. Depois, nos últimos anos, me parece que ele caiu fora, saltou desse negócio. Ele tem aqui o estatuto que ele transcreve do partido, né? As moções aprovadas, ó. Saudação à Internacional Comunista.
Congresso Constituinte do Partido Comunista do Brasil, reunido no Rio de Janeiro, e aí vem a mensagem. Depois ele tem para o Bureau da Internacional Comunista para a América do Sul. Abertura do Congresso Constituinte do Partido Comunista do Brasil. Estatutos. Fica fundado por tempo indeterminado uma sociedade civil no Rio de Janeiro, ramificando-se por todo o Brasil, tendo por título Centro do Partido Comunista do Brasil. E acrescento, mas que será chamada Partido Comunista, Seção Brasileira da Internacional Comunista, porque a Internacional considerada cada partido como uma seção. Aí o Jones Manuel diz assim, não, foi fundado o Partido Seção Brasileira da Internacional Comunista. Esquece que o Estatuto diz diferente. Centro do Partido Comunista do Brasil. A questão da seção da Internacional é um segundo. E aqui eu poderia, eu tenho elementos de diversos anos, é documento, isso aqui não é opinião, não é eu acho, parece, ouvi dizer, né? Tá. Então o partido fundado, Partido Comunista do Brasil. O partido legalizado em 45, como é o nome dele? Partido Comunista do Brasil. Partido que elegeu aqui, inclusive, né? Isso. Partido que elegeu o senador segundo mais votado. O mais votado foi o Getúlio, né? O segundo senador mais votado. Elegeu 14 deputados federais. Como é que se chamava? Partido Comunista do Brasil. O processo que proscreveu o nosso partido, que botou na ilegalidade. Eu tenho lá os documentos. Como é que se chamava o partido que foi ilegalizado? Partido Comunista do Brasil. O partido do primeiro, do segundo, do terceiro, do quarto e do quinto Congresso, até aquele que mudou a linha, assumiu a linha reformista. Como é o nome dele? Vou mostrar essas fotos aqui. Partido Comunista do Brasil. Primeira vez que surge Partido Comunista Brasileiro, 11 de agosto de 61, Novos Rumos 127. Já falamos, aparece marxismo-leninismo, internacionalismo proletário, luta pelo comunismo e tal. Então, o que ocorre em 18 de 2 de 62 não é uma cisão do Partido Comunista do Brasil. Não é um novo Partido Comunista do Brasil. É a retomada do Partido Comunista do Brasil, extinto pelos reformistas. Eles largaram no meio da rua. Então não reclamem agora. O nosso é o de 22. O de vocês é o de 61. Não tem discussão do ponto de vista documental sobre essa questão. Um segundo aspecto também que você aborda durante sua exposição, mas que eu acho que é bom, porque esse aqui é um material que eu acho que vai ser ainda objeto de consultas futuras, né? Então, sempre que a gente tiver em meio a uma polêmica sobre essa questão do Raj, a gente tem que pegar o link aqui dessa live e manda lá para quem tiver. Já tem um camarada aqui que sugeriu fazer isso. Uma segunda questão, Raul, é o seguinte, de que essa divisão dos comunistas, você chegou a abordar aqui brevemente esse assunto, de que o pano de fundo era exatamente uma divisão entre democratas, renovadores, né, de um lado, e stalinistas, digamos assim, viúvas de Stalin, né, do outro, para usar um português mais claro. Também não foi isso que aconteceu, evidentemente, né? Pelo contrário. Falso, novamente, essa questão, né? Como a gente falou, o pântano, que é aquela meleca, digamos assim, ela dominou o partido dando golpes. Deu um golpe para afastar da comissão política, o João Amazonas e outros. Deu um golpe naquele documento para fazer a resolução de 58. Desconsiderou a comissão eleita pelo Comitê Central. Colocou um outro documento. Deu um golpe no Congresso, quando depois criou o Partido Comunista Brasileiro. Enfim, ela que demonstrou falta de democracia. Segundo, quem são esses não dogmáticos? Eles copiaram as resoluções do Partido Comunista da União Soviética, do 20º Congresso, e meteram goela abaixo na realidade brasileira, o reformismo do 20º Congresso, né? Mais do que isso, eles colocaram esta questão de que a luta era somente contra o imperialismo, ignoraram os inimigos internos. E, em contrapartida, os autoritários, que eles dizem, Amazonas e outros, lutaram lealmente em todo esse processo, né?
defenderam a democracia, Congresso, isso, aquilo, outro, e foram criadores. Vou só pegar um elemento, não temos tempo suficiente. O Amazonas, ele desenvolveu a seguinte compreensão. Porque qual era a compreensão do Partido Comunista Brasileiro? Que como o imperialismo, né, ele esmagava a burguesia nacional, e como o latifúndio, ele, digamos, impedia o desenvolvimento da burguesia, ao não fazer reforma agrária, né, que a burguesia era uma força revolucionária e que até o latifúndio, né, podia também fazer parte da aliança anti-imperialista. E o que o Amazonas diz? Olha, o latifúndio ele não é contraditório com o capitalismo. O latifúndio ele pode se modernizar através do chamado caminho prussiano, que o Lenin havia desenvolvido, mas que os marxistas brasileiros ignoravam, né? E, por outro lado, a burguesia ela pode conviver com o imperialismo, entende? Ela pode se desenvolver enquanto burguesia subordinada ao imperialismo. Então, quem inovou, quem criou teses, trouxe o marxismo, deu uma vida nova ao marxismo, foram exatamente os revolucionários, e não os copiadores das resoluções do 20º Congresso. E tu já havias falado, né? Por exemplo, se houve culto à personalidade, foi ao Prestes, não ao Amazonas, né? E pessoas como Eloy Martins, que foi um dirigente nacional, operário, metalúrgico, lá do Rio Grande do Sul. João Avelini, dirigente do Comitê Central, que ficou no PCB. Tanto Eloy Martins como Avelini ficaram no PCB. Jorge Amado, Apolônio de Carvalho, Vitor Conder e outros atestaram o seguinte: olha, nunca o João Amazonas foi um mandolista, sempre respeitou a democracia interna. Então, não tem qualquer fundamento acusar os que convocaram a Conferência Especial de 62 de mandolista, de antidemocráticos ou de dogmáticos. Ao contrário, os outros é que eram esses. E uma última questão, né? Depois tem mais uma última mesmo, que a gente vai deixar bem para o final aqui da nossa live. Mais uma outra questão que eu queria abordar, porque depois a gente quer ver se seleciona rapidamente algumas perguntas aqui do chat, para você responder também na medida do possível, né? Mas essa questão de que a divisão dos comunistas brasileiros decorreu de um confronto no seio do movimento comunista internacional entre a China e a União Soviética, né? Inclusive tem uma acusação de Khrushchev diretamente, né? Então, né, secretário-geral do Partido Comunista Soviético, né, em que ele cita, inclusive nominalmente, o Partido Comunista do Brasil como sendo exatamente objeto de uma iniciativa dos chineses. De terem criado o Partido Comunista do Brasil. Bem, tu já desce o rumo, né? Mas vou dar um elemento, né? É parecido com aquela, o lobo está rio acima, né? E o cordeiro está rio abaixo, e o lobo diz: olha, eu vou te comer porque está sujando a minha água, né? E o cordeiro diz: não, mas eu não posso estar sujando a sua água porque a água vem do senhor para mim. Vou te comer igual, né? Então vejam bem, quando é que começa a luta interna no Partido Comunista do Brasil que vai redundar nessa divisão? Começa em 57, já mostramos aí, começa na verdade em 56, mas vamos dizer logo depois do 20º Congresso. Quando é que se torna pública o cisma entre a União Soviética e a China? 1963. Em março de 1963, é a primeira carta do Partido Comunista Chinês, né, questionando a linha política do Partido Comunista Soviético. Então, como é que pode uma luta que inicia em 57 ser causada por um cisma que é deflagrado publicamente em 63? Completamente descabelado, né? Mas, né, quando vem a carta do Khrushchev, antes ainda, quando o partido se reorganiza em 62, ele larga aquele manifesto programa, que a gente conferiu aqui, né? E no manifesto programa,
O nosso partido, o Partido Comunista do Brasil Reorganizado, ele diz lá, na Rússia se desenvolve o socialismo, na União Soviética se desenvolve o socialismo rumo ao comunismo. Ou seja, o nosso programa de 62, ele não faz nenhuma crítica à União Soviética. Ao contrário, ele toma a União Soviética como exemplo. Como é, então, que ele vai ter surgido? Porque havia uma luta entre a União Soviética e a China. É completamente descabido de quem não conhece a história do movimento comunista internacional e não conhece a história do Partido Comunista do Brasil. Ou é mentiroso mesmo, está cheio de Pinóquio aí, né? Faz parte. Então, não tem nenhum fundamento histórico ou cronológico, digamos assim. Perfeitamente. Raul, antes de chegar na última etapa, eu queria fazer assim, selecionar umas 3 ou 4 questões que foram apresentadas, e embora todas essas questões rendessem debates específicos sobre, de horas e horas, se você puder responder em coisa de 1 minuto, quase que um ping-pong, digamos assim, né? Ou se eu não souber, eu digo que não sei. Perfeitamente, mais tranquilo. Né? Mas tem algumas que são interessantes, instigam algumas reflexões. Por exemplo, o companheiro Carlos Zézio, né, diz, boa noite, essas cicatrizes da cisão projetam um horizonte improvável de reunificação dos 2 partidos em curto prazo, né? Uma pena. O que eu posso dizer? O nosso partido chegou a propor aos companheiros do PCB, do Partido Comunista Brasileiro, que não fecharam com o PPS, né? Porque depois o PCB se fracionou em 1000 pedaços, né? Deu origem ao PPS, que é um partido neoliberal, todos nós sabemos, e um pequeno núcleo resistiu. E assim como nós reorganizamos o Partido Comunista do Brasil, esse pequeno núcleo reorganizou o Partido Comunista Brasileiro. É a mesma coisa, né? Então, houve a proposta até de unificação, mas nunca avançou. Agora, importantes setores do Partido Comunista Brasileiro vieram para o PCdoB, antes e depois, né? Já ali em 60, já em 70 e assim por diante. Agora, hoje o que está acontecendo? É que o Partido Comunista Brasileiro que restou, esses que reorganizaram o Partido Comunista Brasileiro, eles adotaram uma linha sectária, esquerdista, né? Eles foram a favor digamos, da Lava Jato, foram a favor, né, do afastamento da Dilma, não apoiam o Lula, não apoiaram o Lula, hoje eles estão se falando. Então, nós gostaríamos de acolher todos os comunistas no leito do velho Partido Comunista do Brasil. Velho e sempre novo e jovem. Velho no sentido de antigo, né? Mas cada vez mais moço. Aliás, vê aí o Congresso da UNE, né? Que foi o partido que fez mais de 70% em aliança, porque ele não trabalha solido, mas mais de 70% que colocou uma mulher negra, né, como presidenta da UNE. Então, um partido jovem, né, mas que tem uma história longa. Então, nós gostaríamos. Não depende de nós também não vamos juntar por juntar. Se é para ter uma política sectária, é melhor que sigam o seu caminho e nós seguiremos o nosso, até que a prática seja o critério da verdade. Perfeitamente, perfeitamente. Bom, eu destacaria também aqui a pergunta feita pelo camarada Nilson, inclusive em homenagem aos nossos gaúchos, né, que assistem a live. O Nilson pergunta, Raul, além da linha revisionista, né, no plano internacional, qual o peso da interpretação feudal das relações do campo na posição do revisionismo brasileiro? E esse é o tipo de pergunta que demandaria umas 3 horas aqui de resposta. Exatamente. Na medida possível. Eu, de certa forma, coloquei, quando eu falei naquela visão renovadora que o Amazonas trabalhou, né, que havia mais ou menos a seguinte compreensão, né? A burguesia é a favor da reforma agrária porque a propriedade feudal no campo é um impeditivo para o desenvolvimento do capitalismo, né? Mas o Amazonas trabalhou uma visão renovada, que ele diz assim, não, pode haver uma convivência entre o latifúndio e a burguesia. Assim como pode haver uma convivência entre o imperialismo e a burguesia. Por quê? Porque o latifúndio ele pode se modernizar e se transformar em um latifúndio capitalista, pelo que se chama a chamada Revolução Caminho Prussiano. Quer dizer, existe o caminho prussiano, que foi da Alemanha, né, e o caminho da Revolução Francesa, que levou à divisão da terra. Mas diz o Amazonas, dizia o Lênin, na verdade o Amazonas foi ler o Lênin, né, que
Não necessariamente a reforma agrária é uma bandeira burguesa, porque ela pode conviver com a grande propriedade da terra latifundiária sob a forma da modernização capitalista. Então, eu diria que os revisionistas ficaram presos, quando eles criaram o Partido Comunista Brasileiro, a esta compreensão de que havia uma coisa feudal e que isso era contraditório e que, portanto, a burguesia era revolucionária para fazer a reforma agrária, e isso não é bem por aí. Mas é uma discussão mais longa que, né, fico por aqui, por enquanto. Né? Perfeito. Bom, eu queria destacar, pessoal, olha, eu quero pedir desculpas, porque são muitos comentários bem interessantes que a gente queria também destacar, algumas questões e tal, mas você sabe como é, né? Essa dinâmica de live, se a gente deixar, a gente fica aqui até de madrugada, né? Até o YouTube derrubar aqui, porque já deu, né? Tem um limite aí, já não sei quantas horas. Mas, obviamente, nós não podemos fazer isso para não cansar também demais a vocês e nosso convidado. Senão a turma dispara. Né? Eu achei, não, pois é. Estamos eu, tu e mais um aí questionando. Pois é, já instigou mais uma live sobre esse tema, as consequências, o processo e tal. Eu destaco aqui o que o Walter escreve, e esses dois comentários eu quero que sejam um extrato aqui de um sentimento geral, né, que nosso partido é o Partido Comunista do Brasil, PCdoB, com muito orgulho, né, 1, 2, 3, 4, 5 mil, viva o Partido Comunista do Brasil, que é a nossa palavra de ordem talvez mais conhecida, e o nosso camarada Mário Fonseca, de que contra provas históricas só resta a falsificação da história. O Partido Comunista do Brasil não foi liquidado, muito pelo contrário, foi reorganizado em 62, em outros momentos da história também, né, todo o reconhecimento sempre aos que o retomaram e o reorganizaram, ou seja, há diversos camaradas, dirigentes, dentre os quais os que foram aqui citados pela exposição fantástica que o camarada Raul Carrion nos fez, João Amazonas, Grabois, Pomar, dentre tantos outros, né, que foram fundamentais nesse processo de retomada do Partido Comunista do Brasil. E antes de passar, Raul, para você fazer um fechamento, digamos assim, né, uma questão final aqui e tal, eu queria salientar que talvez a principal característica do Partido Comunista do Brasil tenha sido e é exatamente o fato de que nós não vivemos no mundo da fantasia, no mundo das ideias. Nós procuramos compreender exatamente o que está posto ante a realidade concreta, desenvolver a luta, né, do proletariado, a luta, né, do proletariado e das massas, das amplas massas trabalhadoras, a partir exatamente da análise concreta da realidade concreta. E é por isso que o PCdoB não se transformou numa seita. Pelo contrário, o PCdoB compreende que um partido comunista, para fazer revolução no país como o nosso, precisa ser um partido comunista grande, forte, pujante, de massas, naturalmente, ou seja, com uma turma combativa ali, que vai estudar o marxismo, que vai desenvolver o marxismo e compreender, principalmente, que o marxismo-leninismo não é um dogma, não é uma receita de bolo prontinha, fechada, que a gente só tem que seguir ali e ponto final. Nós precisamos desenvolver o marxismo-leninismo e é esse desafio que o PCdoB se propõe a construir, diferente de uns e outros que ficam apenas reproduzindo dogmas, né, de forma absolutamente acrítica. Então, para finalizar, eu queria, Raul, que você comentasse exatamente por que é importante a gente resgatar isso, né? Ou seja, é uma coisa secundária, não importa, né? Porque tem uma preocupação que é legítima ali, um ou outro companheiro aqui aborda e tal, pô, nós estamos em meio a uma confusão e tal, precisamos tal, precisa mesmo ficar tratando desse tema, é importante falar sobre isso, então eu queria que você comentasse sobre essa questão e, por favor, se quiser já pode usar aí seus minutos para ir aí para o encerramento, digamos assim. Já me despedir. Bem, é isso aí que alguns dizem, isso aí é uma discussão bizantina, isso aí é discutir quem é o primeiro, se o ovo ou a galinha, etc, etc. É desprezar, né, essa discussão. Né? Bem, eu diria que isso é desconhecer a importância histórica e política de que um pequeno número de camaradas resistiu contra a corrente reformista que naquele momento prevalecia no Brasil, era o governo João Goulart, era aquelas reformas, etc, etc, né? E que desafiou a pátria do socialismo, desafiou o Prestes, né? Desafiou, portanto, a corrente e sustentou as bandeiras do Partido Comunista, da Revolução, do marxismo-leninismo, né? E assim por diante. Imagine, era pouco naquele momento enfrentar o Prestes, o Partido
Soviética, foi um ato, digamos, de uma relevância. Não houvesse isso, não existiria um partido comunista como o nosso hoje, com a força ainda inferior ao que nós necessitamos, mas com a representação, com a clareza política, né, que o partido tem. Né? Foi o primeiro partido no mundo, fora do poder, que se rebelou contra o revisionismo. Não existe outra experiência. Depois, é verdade, surgiram muitos partidos sob o influxo da China. Né? Quando o cisma foi se tornando claro, muitos setores dentro dos partidos comunistas, puxa, mas o nosso partido nem tinha conhecimento que a China já tinha divergência com a União Soviética. Surgiu a partir da discussão do Brasil, de qual era o caminho para a Revolução Brasileira. Né? Passados 60 anos, companheiro, 61 agora, para quem a história deu razão? Né? Para o partidão que nasceu com o apoio da União Soviética, que nasceu com o apoio do Prestes, que ficou com 90% dos quadros do partido, mas com uma política equivocada, com uma teoria equivocada, ou foi o PCdoB, que nasceu pequeno, com 10%, né? Sem apoio da União Soviética, sem apoio das principais lideranças, etc, etc. De onde que o Partido Comunista do Brasil tirou essa força, companheiro? Tirou essa força da correção política. Então isso não tem importância? Isso é discutir sexo de um anjo? Isso é discutir quem é primeiro? Não, companheiro. Se eu não compreender esse processo que se deu, a importância desse processo, não estou me entendendo nada. Né? E até temos que entender por que foi possível o nosso partido existir. Né? Eu tive a oportunidade, quando estava no exterior, de conviver bastante com o Jorge Arruda, que naquele momento já era um dirigente importante do partido, né? E ele fazia muita referência ali no começo da década de 50, que preparou o 4º Congresso do Partido em 54, houve muitos quadros do partido que foram fazer na União Soviética os chamados cursos Lenin. Né? Ainda era no tempo, inclusive, do Stalin. Né? Stalin vai morrer em 53. Então, ali de 50 a 54, muitos quadros partidários eram cursos de 6 meses lá. Curso Lenin eram 6 meses. Né? Então, eles foram... Então, isso criou um núcleo, digamos, teoricamente muito bem formado, né? Claro, com as suas deficiências, é normal, né? Que resistiu. Isso aí foi a razão, eu diria. Isso também nos dá uma outra lição, né? Sem teoria revolucionária, companheiro, né? Nós não sustentamos um partido revolucionário. Isso tu falavas há pouco, né? Teoria não é para bonito, não é para discurso, não é para mostrar ilustração. A teoria é essencial. Nós não tivéssemos esses companheiros, João Mazzoni, Maurício Grabois, Pomar e outros, né? Nós não teríamos a manutenção do partido criado em 22. Então, essa discussão não é sem importância. Ela é muito importante. E nós aprendemos muito estudando os 100 anos do PCdoB e os 60 da própria reorganização do Partido Comunista do Brasil. E para a última coisa que eu posso dizer, nós observamos o Partido Comunista Soviético, né, na Rússia, do Lenin, degenerou. O nosso partido degenerou foi salvo por esse núcleo. Então, companheiros, a gente tem que saber nadar contra a corrente. A gente, quando tem uma opinião, certo ou errado, a gente tem que manifestar. Não tem que esconder. Tem que ter capacidade. Né? O carreirismo, companheiro, é o fim dos partidos. Se a gente tiver que divergir de uma posição, mas veio lá do dirigente aquele e tal. Seguinte, eu tenho que ter, né, eu tenho que examinar. Posso estar errado. Se eu estiver errado, eu vou colocar minha opinião e o coletivo vai me corrigir. Agora, eu esconder minha opinião é errado. Agora, nós temos que resistir quando achamos que algo está errado. Né? É a única forma de um revolucionário agir, né, e de nós manter o nosso partido vermelho, né, revolucionário, né, e capaz de fazer as transformações. Nós não somos um partido para melhorar só a vida do povo. Né? Somos um partido para transformar a vida do povo,
para transformar o Brasil, né? E para isso a história do partido é muito importante. Até os erros que ele cometeu são muito importantes, né? Então é isso, para mim isso é suficiente para me despedir da companheirada, né? E sigamos aí, né, trabalhando na escola do partido, fora da escola do partido, para construir o nosso PCdoB. E essa nova geração aí tem que segurar a peteca, né? Custou muito chegar até aqui. Não foi fácil. A luta foi para fora, para dentro, né? E sem temor, né? É isso que nós esperamos dessa nova geração aí, para seguir o nosso partido até conquistar o poder e chegar um dia a uma sociedade sem classe, aí não vai precisar mais do partido, né? Mas o partido só vai deixar de ser necessário quando não existir mais classe, quando não existir mais exploração, quando não existir mais a opressão, né, que nós vemos nas nossas sociedades. Um abração aí a todos. Perfeitamente, camarada Raul. Muito obrigado, né? Nós todos aqui agradecemos. Eu faço em meu nome, mas com certeza de uma excelente audiência que a gente teve aqui na noite de hoje, de, né, uma grande quantidade de companheiras, companheiros, camaradas, militantes do Partido Comunista do Brasil, mas com certeza muitos amigos também, simpatizantes ou curiosas que passaram por aqui e que tiveram a oportunidade de ter acesso a esse conteúdo. E, como dito, né, aqui estão exatamente elementos históricos, né, para serem, né, avaliados por todos nós. Camarada Raul, muito obrigado pela sua disposição. A gente sabe que você, aliás, nós aqui, nós dois sabemos, as pessoas que estão nos assistindo não sabem que o camarada Raul pegou um voo de madrugada para ir para Brasília, coitado, já deve estar cansado, mas aqui conosco, conversando com uma vontade, com uma disposição. Me parece que poderíamos ficar ainda por muitas horas e, sem sombra de dúvida, você é uma grande inspiração para todos nós aqui, independente, né, enfim, sobretudo os mais jovens, mas para todos os comunistas do nosso país. Portanto, viva o PCdoB, que essa live tenha sido útil para a gente compreender mais deste processo histórico, né, que nos trouxe até aqui, e como você muito bem citou, camarada Raul, onde estão, né, cada uma dessas legendas. Me permita só um último comentário. Pelos mesmos critérios adotados, né, pelos que entendem que o verdadeiro legatário, ou melhor, que o PCdoB foi fundado em 62, nós poderíamos dizer que o atual PCB teria sido fundado em 92, afinal de contas, foi resultado exatamente de um congresso partidário, com esse agravante, foi um congresso, não foi uma resolução de núcleo central de direção, como aconteceu no final dos anos 50, que decidiu mudar o nome, que decidiu mudar o programa, virar o PPS e tudo mais, enfim. E depois disso, alguns valorosos marxistas, evidentemente, respeitamos todos, né? Aqui o debate é feito no campo das ideias, no campo teórico, mas com muito respeito, naturalmente, decidiram reorganizar o Partido Comunista Brasileiro em 92, efetivamente. Os mesmos critérios que eles adotam para o PCdoB foi fundado em 62, nós poderíamos dizer que o atual PCB teria sido fundado em 92 também, com este agravante de que houve, neste caso, um congresso efetivamente partidário que tratou, né, dessas mudanças. E do nosso ponto de vista, nós podemos dizer que eles reorganizaram o Partido Comunista Brasileiro de 1961. Perfeito, exatamente. Exatamente, perfeitamente. E aí, para finalizar, a gente faz aqui a convocação para a próxima live nossa, né, na próxima terça-feira, dia 1º de agosto, né, tá aqui já vamos exibir aqui o convite para a live do João com o tema Guerra Cultural da Extrema-Direita, e o convidado será o nosso companheiro, camarada Javier Alfaia, que é secretário nacional de Cultura do PCdoB, portanto, já coloque na agenda, próxima terça-feira, 19 horas, essa live. Então, pessoal, a gente se vê, vamos ter oportunidade, Raul, você vai voltar aqui outras vezes na live do João, e vamos ter a oportunidade de discutir mais sobre o partido e sobre outros temas com a sua presença aqui, que sempre nos honra bastante. Pessoal, boa noite, Raul, mais uma vez obrigado. Grande abraço e boa noite. Que nos acompanharam. Até mais. Tchau.